Graça e paz a todos, é Júnior Felipe gravando mais um vídeo diretamente de Jaboatão, Pernambuco. Estamos lendo o livro de Juízes. Anteriormente falamos da vida de Gideão, um líder que batalhou com os 300 homens. Teve um período curto, da citação bíblica, mas que foi importante para livrar o povo de Israel dos midianitas. Então vamos ler agora o capítulo 9. Vai falar de Abimeleque, que é o filho de Gideão, filho da concubina de Gideão. Gideão tinha várias mulheres. E Abimeleque, filho de Jurubael, foi-se a Siquém, aos irmãos de sua mãe, e falou-lhes e a toda a geração da casa do pai de sua mãe, dizendo: falai, peço-vos, aos ouvidos de todos os cidadãos de Siquém, qual é melhor para vós, que 70 homens, todos os filhos de Jurubaal, dominem sobre vós, ou que um homem sobre vós domine? Lembrai-vos também de que sou osso vosso e carne vossa. Então os filhos de sua mãe falaram acerca dele perante os ouvidos de todos os cidadãos de Siquém, todas aquelas palavras, e o coração deles se inclinou para Abimeleque, porque disseram: é nosso irmão. E deram-lhe 70 peças de prata da casa de Baal-Berite, e com elas alugou Abimeleque uns homens ociosos e levianos que o seguiram. E veio à casa de seu pai, a Ofra, e matou os seus irmãos, os filhos de Jurubaal, 70 homens, sob uma pedra. Porém, Jotã, filho menor de Jurubael, ficou, porque se tinha escondido. Então se juntaram todos os cidadãos de Siquém e toda Bet-Milo, e foram e levantaram Abimeleque como rei, junto ao carvalho alto que está perto de Siquém. Então Abimeleque chegou com a ousadia na cidade, dizendo: vocês preferem 70 homens governando vocês ou um só homem? Não, um homem só é melhor, né? Então eles chegaram, cederam pratos, cederam riquezas para Abimeleque. Abimeleque pegou essa riqueza, comprou alguns homens, contratou alguns homens ociosos para fazer uma chacina. Ele tinha 70 irmãos, 71 na verdade. Ele matou os 70 irmãos, só ficou um que ficou escondidinho, o caçula ficou escondido. E ele foi erguido como rei, perante o povo de Israel, Abimeleque. E dizendo a Jotã, foi este, e pôs no cume do monte de Gerezim, levantou a sua voz e clamou, e disse-lhe: ouve-me a mim, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá a vós. Foram uma vez as árvores a ungir para si um rei, e disseram à oliveira: reina tu sobre nós. Porém a oliveira lhes disse: deixarei eu a minha gordura, que Deus e os homens em mim prezam, e iria alabutar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira: vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhe disse: deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, e iria labutar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira: vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhe disse: deixaria eu o meu mosto, que alegra a Deus e aos homens, e ia labutar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: vem tu e reina sobre nós. E disse o espinheiro às árvores: se na verdade me unges rei sobre vós, vinde e confiai-vos debaixo da minha sombra,
mas se não saia fogo do espinheiro que consuma os cedros do Líbano. Agora, pois, se é que é verdade e sinceridade procedeste, fazendo rei Abimeleque, e se bem fizeste para com Jurubaal e para com a sua casa, e se com ele usaste conforme o merecimento das suas mãos, porque meu pai pelejou por vós, e desprezou a sua vida, e vos livrou da mão dos midianitas. Porém vós hoje vos levantaste contra a casa de meu pai, e mataste a seus filhos, 70 homens sobre uma pedra, e Abimeleque, filho da sua serva, fizeste reinar sobre os cidadãos de Siquém, porque é vosso irmão. E se em verdade e sinceridade usaste com Jerubaal e com a sua casa hoje, alegrai-vos com Abimeleque, e também ele se alegre convosco. Certo? Se em verdade e sinceridade usaste com Jerubaal e com a sua casa hoje, alegrai-vos com Abimeleque, também ele se alegrará convosco. Mas se não, saia fogo de Abimeleque e consuma os cidadãos de Siquém e Bet-Milo, e saia fogo dos cidadãos de Siquém e de Bet-Milo, que consuma Abimeleque. Então partiu Jotã e fugiu, e foi-se a Beir, e ali habitou por medo de Abimeleque, seu irmão. Então veja só, o Jotã contou uma parábola aqui, né? Veio trazer uma parábola, como Jesus fazia com a parábola. As árvores eram do povo de Israel, então as árvores estavam procurando ali um rei. Ó, tu quer ser meu rei? Não, eu quero não, vou. Aí falava com o cego, quer ser nosso rei? Não, eu quero nada, eu estou aqui de boa. Ou seja, saíam atrás de um rei desesperado ao chegar ao ponto de encontrar um espinheiro. O espinheiro fez mal a eles, desconsiderou a casa de seu pai, no caso, Abimeleque era filho de uma serva de Gideão, e matou os filhos legítimos, vamos dizer assim, de Gideão, certo? Só ficando Jotã, o caçula, que se escondeu. Então, ou seja, esse camarada que é um espinheiro, esse camarada que é mau, vocês ergueram ele como rei? Não pode, isso não é possível. Vocês estão desconsiderando o que o meu pai fez por vocês, né? Meu pai livrou vocês, né, através de Deus, dos midianitas. E aí agora você permite que um homem que é filho de sua serva mate os seus filhos e agora seja rei de Israel? Não é possível. É isso que Jó está dizendo. Havendo, pois, Abimeleque dominado 3 anos sobre Israel, ficou 3 anos como rei, enviou Deus um mau espírito entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém. E os cidadãos de Siquém se houveram aleivosamente contra Abimeleque, para que a violência feita aos 70 filhos de Jerubaal viesse, e o sangue caísse sobre Abimeleque, seu irmão, que os matara, e sobre os cidadãos de Siquém, que lhe corroboraram as mãos para matar os seus irmãos. E os cidadãos de Siquém puseram contra ele quem lhe armasse emboscada sobre os cumes dos montes, e a todo aquele que passava pelo caminho junto a eles, o assaltavam, e contou-se a Abimeleque. Veio também Gaal, filho de Ebed, com seus irmãos, e passaram para dentro de Siquém. E os cidadãos de Siquém se fiaram nele, e saíram ao campo, e vindimaram as suas vinhas, e pisaram as uvas, e fizeram canções de louvor, e foram à casa do seu Deus, e comeram e beberam, e amaldiçoaram a Abimeleque. E disse Gaal, filho de Ebed: quem é Abimeleque e quem é Siquém, para que os servíssemos? Não é porventura filho de Jerubaal? E não é Zubu o seu mordomo? Servi ante aos homens de Amor, pai de Siquém. Pois por que razão nós o serviríamos a ele? Se este povo estivera na minha mão, eu expeliria Abimeleque. E Abimeleque se disse: multiplica o teu exército e sai.
E ouvindo Zebul, o maioral da cidade, as palavras de Gaal, filho de Ebed, se acendeu a sua ira, e enviou astutamente mensageiro a Abimeleque, dizendo: eis que Gaal, filho de Ebed, e seus irmãos vieram a Siquém, e eis que eles fortificam essa cidade contra ti. Ou seja, Zebul, que era um importante lá da cidade, ouviu Gaal. Gaal era um jovem ali que estava ali revoltado com essa situação, revoltado com Abimeleque, que disse: quem é esse Abimeleque, meu irmão? Vamos acabar com isso aí. Ele não pode ser rei. Ele não pode ser rei desse povo. Ele não pode... Então, esse camarada aí, caboetano, fofoqueiro, foi lá e disse a Abimeleque que esse tal de Gaal estava lá fortificando a cidade, ou seja, levantando ali um exército contra Abimeleque. Levanta-te, pois, de noite, tu e teu povo que tiveres contigo, e põe emboscadas no campo. Levanta-te pela manhã, ao sair o sol, e dá de golpe sobre a cidade. E eis que, saindo ele e o povo que tiver com ele contra ti, fazem como alcançar a tua mão. Levantou-se, pois, Abimeleque e todo o povo que com ele havia de noite, e puseram emboscadas contra Siquém em 4 bandos. E Gaal, filho de Ebed, saiu e pôs-se à entrada da porta da cidade. E Abimeleque e todo o povo que com ele havia se levantaram das emboscadas, e vendo Gaal, aquele povo, disse a Zebul: eis que desce gente dos cumes dos montes. Zebul, ao contrário, lhe disse: as sombras dos montes vês por homens. Porém Gaal ainda tomou a falar e disse: eis ali desce gente do meio da terra, e uma tropa vem do caminho do cavalo de Meonenim. Ou seja, Zebul estava: não, aquilo ali não é gente, não é exército não, aquilo ali é a sombra dos montes lá, tentando enganar Gaal, né? Porém Gaal ainda tornou a dizer: eis ali desce gente do meio da terra, e uma tropa vem do caminho do carvalhal de Meonenim. Então lhe disse Zebul: onde está agora a tua boca com a qual dizias: quem é Abimeleque para que o servíssemos? Não é este porventura o povo que desprezaste? Sai, peço-te, e peleja contra ele. Ou seja, cadê tu agora? Cadê tua coragem agora? Tu disseste que quem é Abimeleque para a gente servir a ele? Vai lá contra ele agora. Saiu Gaal à vista dos cidadãos de Siquém e pelejou contra Abimeleque. E Abimeleque o perseguiu, porquanto fugiu de diante dele, e muitos feridos caíram até a entrada da porta da cidade. E Abimeleque ficou em Arumá. E Zebul expeliu a Gaal e a seus irmãos, para que não pudessem habitar em Siquém. Sucedeu no dia seguinte que o povo saiu ao campo, e o disseram a Abimeleque: então tomou o povo e o repartiu em 3 bandos, e pôs emboscadas no campo, e olhou, e eis que o povo saía da cidade, e levantou-se contra eles e os feriu, porque Abimeleque e as tropas que com ele havia deram neles de improviso, e pararam à entrada da porta da cidade. E as outras tropas deram de improviso sobre todos quantos estavam no campo e o feriram. Ou seja, Abimeleque atacou esse povo de Siquém, que estava bolando ali se levantar, se fortificar para lutar contra Abimeleque. Então Abimeleque, por meio de emboscada, atacou eles. E Abimeleque pelejou contra a cidade todo aquele dia, e tomou a cidade e matou o povo que nela havia, e assolou a cidade e a semeou de sal. O que, ouvindo todos os cidadãos da torre de Siquém, entraram na fortaleza, em casa do deus Berite,
E contou-se a Abimeleque que todos os cidadãos da torre de Siquém se haviam congregado. Subiu, pois, Abimeleque ao monte de Salmão, ele e todo o povo que com ele havia. E Abimeleque tomou na sua mão machados e cortou um ramo das árvores e o levantou e pô-lo ao seu ombro. E disse ao povo que com ele havia: o que me viste fazer, apressai-vos e faz-vos assim como eu. Assim, pois, também todo o povo, cada um cortou o seu ramo, e seguiram a Abimeleque e os puseram junto da fortaleza. E queimaram a fogo a fortaleza com eles, de maneira que todos da torre de Siquém morreram, uns 1000 homens e mulheres. Ou seja, Abimeleque era tão cruel que queimou aquela torre lá que tinha 1000 homens e mulheres também ali no meio. E ele matou, queimando todos eles lá dentro, né? E esses ramos que ele cortou aí foi justamente serviram ali para fazer a fogueira ali, queimar todos eles ali dentro. Não era um rei muito cruel. Então Abimeleque foi a Tebes e sitiou e a tomou, conquistou mais uma terra. Havia, porém, no meio da cidade uma torre forte, e todos os homens e mulheres e todos os cidadãos da cidade se acolheram a ela. E fecharam após si as portas, e subiram ao telhado da torre. E Abimeleque veio até a torre, e combateu, e chegou-se até a porta da torre, para queimar também. Porém uma mulher lançou um pedaço de uma mó sobre a cabeça de Abimeleque, e quebrou-lhe o crânio. Então chamou logo ao moço que levava as suas armas e disse-lhe: desembainha a espada e mata-me, para que se não diga de mim, uma mulher o matou. E seu moço o atravessou e ele morreu. Vendo, pois, os homens de Israel que já Abimeleque era morto, foram-se cada um para o seu lugar. Assim Deus fez tornar sobre Abimeleque o mal que tinha feito a seu pai, matando seus 70 irmãos, como também todo o mal dos homens de Siquém fez tornar sobre a cabeça deles, e a maldição de Jotã, filho de Jeroboal, veio sobre eles. Então veja só, eles subiram numa torre e uma mulher soltou algo lá daquela torre, e aquele objeto caiu em cima da cabeça de Abimeleque e abriu o crânio dele. E ele estava prestes a morrer ali. E antes que morresse pelo aquele acidente ali, pelo aquele ato daquela mulher, que era a coragem daquela mulher, ele pediu para que o moço que trabalhava com ele, que carregava sua espada, suas armas, o matasse, para que não se propagasse ali que Abimeleque tinha morrido pela mão de uma mulher. Então aquele homem ali matou Abimeleque, e aí cerrou a maldição desse rei sobre Israel.